Antes de contar o que está acontecendo atualmente, deixe-me me apresentar. Pode me chamar de Laura? Há 5 anos, minha vida mudou completamente quando me divorciei do meu ex-marido, que chamarei de Ricardo. Esse foi também o momento em que meus pais cortaram relações comigo, algo que me feriu profundamente. Descobri que Ricardo estava me traindo com a recepcionista do escritório onde trabalhava. Eu já tinha algumas suspeitas há bastante tempo, e um dia, decidi verificar o celular dele. Foi nesse momento que encontrei as mensagens que confirmaram que eu temia, nosso casamento estava acabado. A dor foi intensa, pois eu e Ricardo estávamos juntos há quase uma década antes de nos casarmos. Fomos namorados de infância, unidos pela amizade entre nossas famílias, e esse laço parecia indestrutível. Tivemos outros relacionamentos depois do ensino médio, mas aos 22 anos nossos pais começaram a nos pressionar para casar e com isso, cedemos. Porém, as coisas não saíram como planejado, e em vez de felicidade, vivíamos brigando com frequência. A ideia de traição nunca havia passado pela minha mente, e quando a verdade veio à tona, fiquei devastada. No dia em que descobri o caso, decidi que não poderia mais ficar naquela casa. Com o coração apertado e lágrimas nos olhos, minha primeira reação foi procurar a casa dos meus pais. No entanto, decidi que, talvez, Ricardo já tivesse conversado com eles, prevendo meu movimento. Ele estava determinado a evitar que eu saísse de nosso casamento, e a rejeição que encontrei foi mais dolorosa do que eu imaginava. Quando procurei meus pais para pedir abrigo, eles não me deixaram entrar. Fiquei parada do lado de fora, implorando por um lugar onde pudesse ficar por alguns dias até conseguir me organizar. No entanto, a resposta deles foi fria. Disseram que não dariam apoio, pois, para eles, não importava o que havia acontecido, Ricardo ainda era meu marido, e eu deveria fazer o casamento funcionar. Mesmo depois que contei sobre a traição de Ricardo, meus pais reagiram com indiferença, quase como se o que eu dissesse não tivesse importância. Revelaram que ele já havia confessado a traição a eles dias antes, mas, na visão deles, um casamento não deveria acabar apenas por um erro de uma das partes. Disseram que eu deveria relevar o ocorrido e tentar resgatar o relacionamento, como se o esforço e a responsabilidade fossem exclusivamente meus. Ouvir isso foi devastador. Em vez de me apoiarem, eles usaram a situação para reforçar o que sempre me disseram desde o início do casamento, que, se algo não estava funcionando, era porque eu não me dedicava o suficiente e estava mais preocupada com minha carreira do que com meu marido. A insinuação de que a culpa era minha me machucou profundamente, mas, ao mesmo tempo, não foi uma surpresa. Meus pais sempre tiveram uma postura severa em relação a mim, especialmente depois do casamento. Pareciam ver qualquer problema entre mim e Ricardo como falhas minhas, como se ele fosse um homem perfeito que só precisava de uma esposa mais submissa e atenta às necessidades dele. Antes mesmo de descobrir a traição, já havia compartilhado várias vezes com meus pais as dificuldades do casamento. Disse-lhes que não achava que continuar com Ricardo fosse uma boa ideia, mas eles sempre me acusavam de ser ambiciosa demais e de não dedicar tempo suficiente ao casamento. Até naquele momento, em que eu mais precisava de apoio, eles insinuavam que o fracasso era resultado de minha falta de empenho. Foi a gota d'água. Sem hesitar, me despedi e fui embora, decidida a me afastar dessa relação tóxica com meus pais também. Felizmente, eu tinha bons amigos. Mesmo sem estar pronta para revelar a situação, fui até uma amiga próxima, desabafei sobre o que estava acontecendo, e ela gentilmente me acolheu por algumas semanas. Nesse período, consegui um advogado para iniciar o processo de divórcio e comecei a procurar um apartamento onde pudesse recomeçar minha vida sozinha. As únicas pessoas que realmente me apoiaram emocionalmente durante todo o processo foram meus amigos. Meus pais não quiseram ter nada a ver comigo. A única vez em que tentaram entrar em contato foi para me lembrar do grande erro que eu estava cometendo ao deixar meu marido infiel. Para eles, a decisão de deixar Ricardo era um absurdo. Ricardo também continuava tentando me contatar, insistindo que ainda poderíamos fazer o casamento funcionar. Ele dizia que só precisávamos de aconselhamento matrimonial para superar tudo isso e que, com o tempo, deixaríamos o problema para trás. Ele pedia desculpas repetidamente, como se isso fosse resolver tudo.
Meus pais, sem surpresa alguma, estavam ao lado dele, pressionando para que eu o perdoasse e o aceitasse de volta. Chegou um momento em que bloqueei todos da minha vida. Pouco depois, eles pararam de tentar entrar em contato também. Quando o divórcio finalmente foi concluído, cortei todos os laços. Desde então, não tive mais nenhum contato com meus pais, e não me arrependo disso. Em raras ocasiões, nos vimos em eventos familiares organizados por outros parentes, mas nos ignoramos mutuamente. Tenho certeza de que eles também não se arrependem do que fizeram, então estou em paz com essa situação. 5 anos se passaram, e agora estou noiva do meu namorado, que chamarei de Caio. Estamos juntos há 3 anos, e esses têm sido alguns dos melhores anos da minha vida. Nos conhecemos em um restaurante, o restaurante dele, para ser mais específica. Caio se aproximou de mim enquanto eu estava com meus amigos, e não fazia ideia de que ele era o dono do lugar até algum tempo depois. Saímos em alguns encontros, e rapidamente, nosso relacionamento ficou sério. Algumas semanas depois de começarmos a namorar, descobri que Caio não era apenas dono daquele restaurante, ele vinha de uma família com tradição no ramo de alimentos. O pai dele é dono de uma das maiores redes de padarias do estado, e foi isso que despertou o interesse dele pela gastronomia. Acabei me impressionando com essa descoberta, mas, para mim, o que mais importava era o homem maravilhoso ao meu lado, que me apoiava em todos os momentos. Honestamente, o sucesso financeiro de Caio não era algo que me importava muito. Eu sempre fui uma mulher trabalhadora e planejo continuar minha carreira mesmo depois do casamento. Nunca me interessei pelo dinheiro dele, mas não posso dizer o mesmo sobre meus pais. Assim que souberam que eu estava com alguém, logo encontraram uma maneira de entrar em contato, tentando se reaproximar de mim. Isso aconteceu na semana passada, poucos dias depois que anunciei o noivado nas redes sociais. Imagino que algum parente decidiu informar meus pais sobre o noivado, e eles devem ter feito suas próprias investigações sobre Caio e sua família. Em menos de 3 dias após o anúncio, recebi um e-mail deles. No e-mail, disseram que descobriram sobre o meu noivado e queriam me parabenizar. Também mencionaram que queriam se desculpar pelo comportamento do passado e que se arrependiam de não terem mantido contato comigo nos últimos anos. Alegaram que desejavam compensar isso agora, estando ao meu lado no casamento. Nenhuma palavra foi dita sobre Caio ou a família dele nesse primeiro e-mail, o que foi esperto da parte deles. No entanto, eu não sou ingênua. Percebi que a tentativa de reaproximação só veio depois do anúncio do meu noivado, e isso era suspeito o suficiente para me deixar desconfiada. Resolvi não responder. Achei que, se realmente quisessem fazer parte da minha vida novamente, entrariam em contato mais uma vez. E foi exatamente o que aconteceu. No segundo e-mail, eles acabaram se revelando. Disseram que haviam lido bastante sobre Caio e sua família e ficaram muito impressionados com o tipo de homem que eu escolhi. No segundo e-mail, ficou claro que meus pais estavam interessados em mim não por quem sou, mas pelo que Caio representava. Eles mencionaram que só haviam decidido se reaproximar porque estavam orgulhosos do fato de que agora eu faria parte de uma família de prestígio. Ler aquilo me irritou profundamente. Parecia que, para eles, eu estava com Caio apenas para alcançar algum status, o que não poderia estar mais distante da verdade. A pretensão deles ficou evidente, e a situação se tornou ainda mais ofensiva quando percebi que, apesar de todas as minhas conquistas e do esforço que fiz para me reerguer, eles estavam mais interessados em minha conexão com uma família rica do que no meu bem-estar. Essa revelação foi a gota d'água. Sem paciência para tolerar mais aquela hipocrisia, bloqueei o e-mail deles. Por alguns dias, tudo ficou em silêncio, até que, na noite passada, algo inesperado aconteceu. Eu havia me mudado para o apartamento de Caio cerca de 1 ano atrás, e poucos sabiam onde eu estava morando, apenas amigos próximos e alguns primos confiáveis. Não havia forma plausível de que meus pais tivessem descoberto meu endereço, mas, de alguma forma, eles apareceram em nossa porta. Eu e Caio ficamos surpresos ao vê-los ali. Ele conhece toda a história entre nós e sabe como eles reagiram ao meu divórcio, então, para ele, a presença deles não era nada bem-vinda. Ele foi quem abriu a porta,
e ao reconhecer meus pais, chamou-me para falar com eles. Felizmente, Caio ficou ao meu lado o tempo todo, segurando minha mão, pois sabia o quão difícil seria para mim enfrentar aquela situação. Ao ver meus pais ali, todas as mágoas e lembranças do passado voltaram à tona, mas com Caio ao meu lado, senti a força para encarar mais esse momento. Meus pais começaram a conversa pedindo desculpas. Disseram que não queriam que parecesse que estavam mais interessados em Caio e sua família do que no meu perdão. Afirmaram, com certa sinceridade, que tentaram entrar em contato comigo diversas vezes nos últimos 2 anos, mas nunca tiveram coragem, temendo que eu ficasse chateada pela forma como me trataram no passado. Respondi a eles que essa não era uma razão válida para não terem feito contato. A reação deles ao meu divórcio foi insensível, e para ser honesta, mesmo que tivessem tentado falar comigo naquela época, eu não teria perdoado. Da mesma forma, agora, após 5 anos, minha decisão de manter distância permanecia firme. Expliquei, com firmeza, que não precisava mais deles em minha vida. Disse que queria que fosse embora imediatamente, sem fazer escândalo. Ainda não sabia como haviam descoberto meu endereço, mas avisei que, caso voltassem a aparecer sem serem convidados, eu seria forçada a chamar a polícia. Enquanto eu me preparava para fechar a porta, meu pai, inesperadamente, começou a gritar comigo. Ele me acusou de ser egoísta e arrogante, alegando que eu os estava tratando assim só porque agora ia me casar com uma família rica. Aquela acusação me atingiu de um jeito que não esperava. Era desnecessária e completamente infundada. Enfrentei-o e deixei claro que minha decisão de afastá-los não tinha nada a ver com o status de Caio. Era uma questão sobre eles e o comportamento deles. Disse que tiveram 5 anos para refletir e melhorar, mas, apesar de todo esse tempo, continuavam sendo as mesmas pessoas insensíveis e manipuladoras. Concluí que não queria mais nenhum contato com eles e estava absolutamente segura de que a decisão de cortá-los da minha vida era mais correta. Não tinha intenção de perdoá-los, agora e nem nunca. Depois de ouvir tudo o que eu disse, meus pais passaram a se dirigir diretamente a Caio, ignorando completamente a minha presença. Disseram a ele que precisava tomar cuidado com o meu problema de atitude, insinuando que esse comportamento foi o que arruinou meu último casamento. Fizeram questão de mencionar que Ricardo, meu ex-marido, havia me traído com a recepcionista do escritório e que, agora, os dois estavam felizes, casados e com um filho. Segundo eles, eu jamais conseguiria construir uma família feliz, pois estava sempre tentando mostrar uma superioridade que não existia. Reforçaram que, no passado, eu me focava mais no trabalho do que no casamento e, agora, parecia estar repetindo o erro, agindo de forma superior apenas porque Caio era rico. Na visão distorcida deles, o meu complexo de superioridade tinha custado meu primeiro casamento e, segundo suas previsões, destruiria também o segundo. Chegaram ao ponto de alertar Caio sobre o perigo de se casar comigo. Para minha surpresa e alívio, Caio não se deixou abalar pelas palavras deles. Ele respondeu calmamente, dizendo que não estava disposto a receber conselhos sobre relacionamentos de pessoas como eles. Afirmou que, se eu quisesse me orgulhar da situação financeira dele, estava no meu direito, afinal, ele realmente era bem-sucedido, e estávamos, sim, prestes a nos casar. E, se eu tivesse algum problema de atitude, essa seria uma questão para ele lidar, não para eles. Caio então finalizou de uma maneira que me deixou sem palavras. Ele disse que estava feliz que Ricardo tivesse encontrado o amor com a pessoa com quem me traiu, mas que o mais surpreendente era ver que, após 5 anos, meus pais ainda preferiam apoiar o homem que me traiu ao invés da própria filha. No entanto, nada disso importava para Caio, pois, segundo ele, todos eles juntos nem chegavam perto do nosso valor. Com essa última afirmação, ele fechou a porta, enquanto meus pais continuavam reclamando do lado de fora. Depois de um tempo, eles finalmente nos deixaram em paz. Pessoal, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Achei que tudo terminaria com aquela visita inesperada dos meus pais, mas, no dia seguinte, recebo uma ligação dos meus avós paternos. Fiquei surpresa, quase choque mesmo, porque eles nunca se envolveram diretamente nesse drama familiar. Sempre mantiveram uma posição neutra, ou pelo menos era o que parecia.
Começaram a conversa meio com aquele tom de sermão, sabe? Falando sobre como eu e Caio havíamos tratado mal os meus pais. E lá estava eu, meio que perdida, ouvindo eles dizerem coisas como: Laura, seus pais podem ter errado, mas sempre tentaram fazer o melhor por você? Eu fiquei confusa. Na minha cabeça, sempre tivemos um relacionamento tenso desde que me entendo por gente, mas eles agora insistiam que eu devia ser grata pelo que meus pais fizeram por mim. Enquanto eles falavam, eu tentava argumentar, dizendo: Avó, Caio só respondeu o que ele achava certo. Eu nem pedi para ele fazer isso. Ele só reagiu ao que eles falaram sobre nós. Mas parecia que tudo o que eu dizia não fazia diferença. Eles continuavam insistindo. Não importa, Laura. Você deixou ele falar daquela maneira, você tinha que ter defendido seus pais, por tudo o que eles já fizeram por você. Foi então que minha avó soltou algo que me deixou sem reação. Um homem que não respeita a família de sua esposa, Laura, jamais vai respeitar a própria esposa. E antes que eu pudesse responder, desligaram o telefone. Fiquei com aquela frase martelando na cabeça. Caio, o homem que sempre esteve do meu lado, agora acusado de me desrespeitar por me defender. Era surreal. Mais tarde, desabafei com alguns amigos e, depois de muitas conversas, percebi que eu e Caio não devemos nada a ninguém. Se há alguém aqui que sempre tentou se reconciliar e ser pacífica, sou eu. E agora, do nada, eles vêm com essas acusações, como se o problema fosse a nossa estabilidade financeira. Falei com Caio sobre tudo isso e ele foi firme. Laura, eu não vou me desculpar com ninguém que te desrespeitou repetidamente. Se eles acham que sou o problema, paciência. A questão aqui nunca foi sobre a família, mas sobre como você merece ser tratada. Depois de ouvir isso, tive certeza de que, se há algo errado nessa situação, não somos nós. Essa decisão de manter nossa paz sem olhar para trás foi a mais certa, mesmo que seja difícil de entender para quem assiste de fora. Na última vez que meus pais apareceram sem serem convidados, foi como se eles tivessem ignorado completamente qualquer coisa que eu disse sobre limites. Eu tinha deixado claro que não queria contato, mas ali estavam eles, cruzando todas as linhas possíveis e me fazendo parecer ingrata por não querer aceitar mais aquele cuidado tóxico. Para Caio, a situação toda existia porque ele se recusava a respeitar qualquer limite, transformando-me na vilã por simplesmente tentar me proteger. Ele me olhou sério e disse que sempre soube que meus pais não eram boas pessoas, desde tudo que eu já contei sobre eles. Depois de finalmente conhecê-los pessoalmente, ele entendeu o quão cruéis podiam ser. Segurando minha mão, ele desabafou que não me aconselharia a tentar perdoá-los ou fazer qualquer esforço de reconciliação, porque, segundo ele, eram pessoas tóxicas e isso nunca iria mudar. Concordei. Contando para Caio o que meus avós haviam dito, ele levantou um ponto que eu nunca tinha parado para pensar. Até aquele momento, meus avós tinham mantido distância de toda essa confusão, como se fosse conveniente para eles. E agora, porque meus pais se sentiram ofendidos, meus avós surgiram correndo para defendê-los. Eu ri um pouco, um riso meio amargo, e disse que era verdade, que eles nunca se importaram enquanto era eu quem estava sendo machucada. Era fácil para eles manter a neutralidade. Essa constatação me fez perceber o quanto eu estava sendo ingênua, esperando alguma postura diferente. Durante os últimos 5 anos, toda vez que tentei desabafar com meus avós sobre a situação com meus pais, eles só respondiam que era uma questão entre nós, que eu precisava resolver sozinha. Aos poucos, fui desistindo de tentar, pois sabia que não iriam me ouvir. Agora, vendo como foram rápidos em tomar o partido dos meus pais, senti uma decepção profunda. Ainda assim, estar com Caio me dava uma sensação de conforto. Ele parecia até mais indignado que eu. Me dizia com convicção que meus pais não mereciam minha preocupação e que, se meus avós não conseguiam enxergar isso, então o afastamento era a escolha certa. Passou uma semana e, como se tudo isso já não fosse suficiente, meus avós resolveram me mandar outro e-mail, insistindo para que eu pedisse desculpas aos meus pais e chamando minha atitude de errada e arrogante.
Como eu já tinha bloqueado meus pais e também meus avós, eles criaram uma nova conta de e-mail e enviaram uma mensagem dizendo o quanto estavam decepcionados, afirmando que eu os tratava como estranhos agora, quando tentaram se manter próximos e imparciais. Li aquilo com uma mistura de tristeza e frustração, e ao mostrar para Caio, ele apenas balançou a cabeça, comentando que eles ainda achavam que tudo era sobre eles. Era mais uma prova de que eu havia feito a coisa certa? Foi confuso, para dizer o mínimo. Durante os últimos 5 anos, meus avós sempre aparentaram estar ao meu lado, ou pelo menos pareciam. Agora, no entanto, afirmavam que essa postura neutra tinha sido um erro e que deveriam ter me dito antes que meus pais estavam certos, que o problema de atitude era meu. Parecia que, na falta de um motivo real para se voltarem contra mim, tinham decidido apenas seguir a onda das críticas dos meus pais. Antes, alegavam que tanto eu quanto meus pais tinham diferenças de opinião e que não conseguiam dizer quem estava certo ou errado. Essa mudança repentina me deixou perplexa. Aquele e-mail era irritante, para dizer o mínimo, e ao mostrá-lo a Caio, ele expressou alívio por não termos tentado qualquer tipo de reconciliação com eles. Era como se toda a frustração dele finalmente tivesse um alvo, enquanto ele dizia que claramente não mereciam nossa consideração. Laura, se alguém aqui tem um problema de atitude, são eles, não você, afirmou ele com convicção. Então, decidi não responder ao e-mail. E sinceramente, não pretendo. Não vale a minha energia tentar explicar por que estou certa, porque eles nunca me dariam razão. Parecem precisar de alguém para colocar a culpa, e sempre vão me pintar como a vilã da história. Na verdade, a raiva deles parece estar mais ligada ao fato de que estou com Caio e, por causa disso, terei uma vida financeira estável da qual eles não poderão se beneficiar. Eu e Caio chegamos à mesma conclusão. Se realmente quisessem ser perdoados, tentariam se reaproximar de uma maneira sincera, mostrando arrependimento. Em vez disso, o que mostram é amargura e ressentimento, o que só piora a situação para eles mesmos. Eles nem sequer percebem o impacto de suas ações, ou talvez percebam e simplesmente não se importem. Seja como for, não faz diferença, pois decidi que não terão mais espaço na minha vida. Passaram-se 2 meses desde minha última atualização, e desde então praticamente esqueci toda essa situação envolvendo meus pais e avós. Eles não tentaram mais entrar em contato, e eu me mantive ocupada com os preparativos do casamento e outros compromissos. No entanto, 3 dias atrás, meus pais apareceram novamente na minha casa. Dessa vez, Caio não estava em casa, e, ao perceber que eram eles, nem sequer abri a porta. Com calma, disse a eles que não tinha interesse em mais discussões e que preferia que fossem embora. Avisei que, se continuassem insistindo, eu não hesitaria em chamar a polícia, e as coisas ficariam realmente complicadas para eles. Apesar do aviso, meus pais permaneceram ali, e meu pai começou a falar. Ele disse que não esperava que eu os aceitasse de volta na minha vida. Na verdade, ele só queria me dizer que, depois de refletirem bastante, ele e minha mãe perceberam que o comportamento deles durante a última visita apenas havia piorado a situação. Admitiu que haviam falhado ao não aceitar o fato de que eu não estava pronta para perdoá-los, e agora queriam que eu soubesse que continuariam se desculpando pelo que fizeram, até que eu decidisse perdoá-los. Minha mãe acrescentou que estavam dispostos a esperar o tempo que fosse necessário, até mesmo a vida inteira, se fosse preciso. Essas palavras pesaram sobre mim, e naquele momento senti-me compelida a abrir a porta para conversar. Expliquei a eles, da forma mais educada e civilizada possível, que eu não sabia exatamente o que dizer ou como me sentir sobre a situação, mas que não estava pronta para lidar com eles naquele momento. Pedi apenas que me dessem espaço e que não precisavam aparecer constantemente para me lembrar de que estavam arrependidos. Talvez, em alguns anos, se eu realmente quisesse, eu entraria em contato com eles, mas, por enquanto, tudo o que desejava era que me deixassem em paz. Para ser sincera, não tenho certeza se um dia procurarei por eles novamente, mas disse isso apenas para aliviar a situação. Pareciam se sentir um pouco melhor quando ouviram isso, e minha mãe respondeu que aguardaria por mim, mesmo que fossem necessários anos, e que esperava que eu pudesse perdoá-los algum dia.
Minha mãe começou a chorar enquanto me dizia que ela e meu pai sempre foram egoístas, arrogantes e orgulhosos demais para admitir que não foram os melhores pais para mim, especialmente durante o período do meu divórcio. Confessou que haviam sido manipulados e convencidos de que eu era a única com problemas de atitude. Desde então, ficaram confusos sobre mim. Às vezes, sentiam que eu estava certa, mas, em outros momentos, pensavam que talvez Nick tivesse razão em suas críticas a meu respeito. Ela admitiu que essa dúvida constante havia tornado a atitude deles em relação a mim tão inconsistente e desconcertante. Embora entendesse o que estavam tentando me explicar, eu sentia que, como filha, eles deveriam me conhecer bem o suficiente para ver a pessoa que realmente sou, independente do que qualquer outra pessoa dissesse. Mas, ao lembrar de como fui criada, percebi que eles realmente nunca dedicaram tempo suficiente para me entender, então não era surpreendente que ainda estivessem perdidos. No fundo, sabia que essa situação era mais responsabilidade deles do que minha. Decidi que não valia a pena aprofundar a discussão e simplesmente disse que o que aconteceu no passado já estava feito e não havia como mudar. Acrescentei que, se eles realmente queriam que eu os perdoasse, o mínimo que podiam fazer agora era me dar espaço e tempo para que eu pudesse me curar dessa história. Eles não disseram mais nada, apenas saíram em silêncio. Mais tarde, quando Caio voltou para casa, contei como havia lidado com a situação e tudo o que meus pais tinham dito durante a visita. Ele disse que, apesar de toda a tensão, as coisas poderiam ter ficado ainda piores, e ficou aliviado por eu ter conseguido manter a calma e encerrar o encontro sem maiores problemas. Mesmo assim, eu ainda me sentia incerta sobre tudo isso. Então, estou apenas tentando não pensar nos meus pais e focando toda a minha energia no planejamento do meu casamento. Espero que tudo corra bem. Pessoal, vim contar para vocês a respeito do dia mais feliz da minha vida até agora. Sim, finalmente me casei. Foi um momento mágico e especial, daqueles que a gente sonha por muito tempo. E posso dizer que superou todas as minhas expectativas. Nenhum dos meus familiares mais próximos estava presente, claro, já que não os convidei. Fiz questão de manter o ambiente com as pessoas que realmente torcem por mim. Convidados da minha família, apenas meus avós maternos, mas, infelizmente, como moram longe e meu avô está com a saúde debilitada, não conseguiram comparecer. Mesmo assim, isso não tirou a alegria do dia. Eu tinha Caio ao meu lado, e sua família me acolheu de uma forma tão calorosa que me senti parte deles. Alguns dias depois, meus pais entraram em contato por um número desconhecido. Disseram que ficaram sabendo do casamento por primos, e mesmo sem a minha permissão para estarem presentes, queriam me desejar felicidade e torcer para que eu encontrasse alegria nesta nova fase. Respirei fundo e, no gesto de educação, respondi apenas com obrigada, deixando o assunto por isso mesmo. Pode ser que alguns de vocês pensem que eu deveria ter ignorado, ou da última vez em que apareceram na minha casa, deveria ter sido mais firme, quem sabe até chamado a polícia. Mas, sinceramente, acho que isso só aumentaria o rancor e causaria mais conflitos. Prefiro que as coisas fiquem neutras. Não somos próximos, e talvez nunca seremos, mas, ao menos, não estamos em constante confronto. Para mim, manter essa distância pacífica é o melhor caminho. Seus pais deixaram claro, repetidamente, que o que realmente importa para eles são as próprias conveniências e interesses. Eles não se preocuparam em saber se você queria ou não se casar com seu ex, pressionaram para que acontecesse, ignorando suas vontades. Quando ele te traiu, também não se importaram com a sua dor, nem com o impacto que isso teve na sua vida após o divórcio? Agora, não importa se você ama Caio ou se alcançou sua própria estabilidade financeira, o que enxergam é o prestígio e o dinheiro que sua união com ele representa para eles. Fica evidente que tudo gira em torno das expectativas e interesses deles, e não da sua felicidade. Meu conselho: mantenha o foco no que você construiu e nas pessoas que realmente torcem por você. Estabeleça seus limites e não se sinta culpada por colocar sua paz em primeiro lugar. E você, o que achou da história de hoje? Deixe abaixo a sua opinião. Obrigado por acompanhar mais um relato aqui no Recanto das Histórias. Não se esqueça de deixar seu like. E,
Se você gosta de histórias reais sobre relacionamentos e conflitos familiares, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!